palavras, parabenizar pelo discurso do deputado Edinho Beis, que acabou de defender a implantação das zonas de processamento e exportação, Edinho. Eu fui prefeito de Murici por 2 mandatos e nós aprovamos no Ministério do Desenvolvimento, na época que eu era prefeito do município, a criação de uma zona de processamento e exportação lá na cidade. Murici é uma cidade que tem uma localização geográfica muito favorável, muito próxima ao porto, ao aeroporto, fica entre Recife e Maceió, 2 capitais importantes, e a gente patinou, como Vossa Excelência disse no seu discurso, justamente por conta da legislação das nossas zonas de processamento e exportação, que ainda não compreendiam que é importante ampliar o percentual dos produtos, possibilitando os produtos serem vendidos no Brasil, aumentar de 20% para 40%, e sem dúvida isso vai possibilitar que as zonas de processamento do Brasil e de exportação do Brasil inteiro possam ser verdadeiramente instaladas. A China, que é um dos países que mais cresce no mundo, crescem com mais de 100 zonas de processamento e exportação, mandando produtos para todos os países do mundo de forma mais competitiva e dificultando os outros países de crescerem na velocidade dela. Por isso o Brasil tem de copiar, de seguir aquilo que deu certo no mundo. E as zonas de processamento e exportação é uma política econômica que deu certo, porque atrai indústrias, não dificulta a indústria nacional e possibilita a geração de emprego e o desenvolvimento do país. Portanto, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela defesa da zona de processamento e exportação do estado de Santa Catarina, assim como eu venho no meu mandato, neste mandato, defendendo a zona de processamento de exportação de Murici, lá em Alagoas. Parabéns. Mas, senhor presidente, eu queria voltar à tribuna desta casa para tratar neste grande expediente, que é um dos que nós temos condição de conversar com mais vagar, tratar de assuntos importantes para o Parlamento brasileiro, para os nossos estados, conversar com as pessoas através da Rádio Câmara e da TV Câmara, as pessoas que nos assistem em Alagoas e no Brasil, sobre temas muito importantes. O primeiro deles, senhor presidente, que eu queria tratar nesta tarde, é a crise que afeta os municípios brasileiros. A crise financeira mundial que obrigou o governo federal a desonerar a produção, retirando impostos como o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na linha branca, fogões, geladeiras, veículos. O governo desonerou também a folha de pagamentos. Isso tem assim um efeito muito positivo para a economia brasileira, porque permite ao país fazer o enfrentamento à crise internacional. O Brasil já está crescendo menos do que o restante do mundo. É talvez o penúltimo país em crescimento, Leonardo, na América Latina. Isso nos deixa assim muito tristes. Mas seria muito pior se a presidenta Dilma não tivesse tomado essas medidas. Nós estaríamos perdendo empregos, perdendo competitividade internacional, e quem pagaria ao final, ao cabo, seria toda a nossa população, sobretudo os mais pobres, aqueles que vivem nos menores municípios, no Nordeste e no Norte do Brasil. Portanto, as medidas são acertadas. Entretanto, os municípios brasileiros não estão suportando essa desoneração. A queda na arrecadação, senhor presidente, é gritante. A desoneração do IPI resultou em R$1,5 bilhão de reais a menos nos cofres municipais. 50%, senhor presidente, dos municípios alagoanos não conseguirão fechar as suas contas ao final deste mandato. Esses são dados da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios. A receita líquida dos municípios este ano teve uma queda de 13,5%. Isso é muito danoso, porque os prefeitos se elegem, assumem compromissos com sua população, procuram fazer uma administração que muitas vezes tem levado esse país a reverter indicadores históricos negativos. Foi no Nordeste, deputado Edinho Beis, onde nós mais conseguimos reduzir a mortalidade infantil. É no Nordeste onde o IDEB tem mais avançado. É no Nordeste onde o consumo das famílias tem crescido mais proporcionalmente, em virtude dos programas de transferência de renda do governo federal, do aumento do poder de compra do salário mínimo, mas também é no Nordeste onde os municípios e os estados estão sofrendo mais com essa desoneração. Eu queria citar, só para exemplificar,
que a queda dos repasses do FPE ao FPE e ao FPM afeta principalmente os municípios e estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que ficam com 85% dos recursos desses fundos. Apesar da redução do FPM ser igual para todos os municípios, o impacto varia de acordo com a receita de cada estado ou município. Isso implica que aqueles mais pobres são mais atingidos. Em São Paulo, deputado Edinho, por exemplo, o FPM representa apenas 8,5% da arrecadação, enquanto a média do Nordeste supera 30%. O Nordeste é a região que recebe ainda a maior parte do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. São 52,46% de todos os recursos distribuídos aos estados pela União, deputado Ronaldo, vão para os estados do Nordeste. Isso significa que a perda gradativa dos recursos gerará prejuízos enormes para a região, ampliando ainda mais as desigualdades históricas e agravando o desequilíbrio econômico federativo. Por isso, eu, como deputado federal, venho refletindo sobre esse tema, venho buscando alternativas e apresentei 2 projetos para que nós consigamos reverter esse mal tão danoso de não possibilitar as prefeituras e os estados brasileiros, sobretudo os mais pobres, de planejarem o seu desenvolvimento, sabendo quanto vão arrecadar e, portanto, quanto poderão gastar. E por isso, deputado Leonardo, eu apresentei 2 projetos. O primeiro projeto versa sobre a criação de um fundo de compensação aos municípios, em igual montante ao que lhes foi descontado pela desoneração do IPI e do Imposto de Renda. É o projeto de lei complementar número 214 de 2012, que qualquer cidadão que estão nos assistindo pela TV Câmara ou nos ouvindo pela Rádio Câmara pode acessar no site da Câmara. O segundo, deputado Leonardo, e logo concedo uma parte a Vossa Excelência, é ainda mais incisivo. É um projeto que proíbe a União de exonerar impostos que são fonte da arrecadação dos municípios e dos estados brasileiros. Porque a União tem impostos que são somente dela, que somente ela administra os recursos, como a contribuição social sobre o lucro líquido, como o COFINS. Então ela tem muitas possibilidades de desonerar a produção e impostos que ela própria administra. Portanto, esse segundo projeto, o PIS, PASEP, a COFINS, a CSLL, elas poderiam ser desoneradas sem afetar a arrecadação de estados e municípios. Eu queria conceder uma parte ao eminente deputado Leonardo Gadelha e, em seguida, concluir esta parte do meu pronunciamento. Eu que agradeço as palavras de Vossa Excelência nesta parte, incorporo ao meu discurso e digo que realmente o Brasil precisa fazer uma ampla reforma tributária, como Vossa Excelência coloca. É muito difícil discutir reforma tributária nessa casa porque o cobertor é curto. Quando a gente puxa para cobrir a cabeça, descobre os pés. E se voltarmos para cobrir os pés, descobre a cabeça. Veja, deputado Leonardo Gadelha, que na Constituição de 88, os municípios arrecadavam 19,5% de todo o bolo tributário nacional. Hoje, arrecadam menos de 14%, como colocou Vossa Excelência, que 1/3 da arrecadação nacional é dividida entre estados e municípios. Na França, para fazermos uma comparação somente com um país de primeiro mundo, 51% dos recursos federais são administrados pelos municípios. E por isso os municípios conseguem oferecer serviços de mais qualidade na educação, na saúde, porque é no município onde residem os cidadãos e realmente são os municípios que têm que fazer o enfrentamento prioritário no sentido de melhorar os indicadores sociais do Brasil e possibilitar o crescimento do nosso país. Portanto, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo, e nós que fazemos a nova geração deste parlamento, temos que nos debruçar sobre esses temas para que nós possamos chegar a soluções breves que o povo brasileiro precisa. Estamos diante, senhor presidente, eu queria dizer que nós estamos diante de uma crise que dificilmente os municípios conseguirão honrar seus compromissos prioritários. Compromissos como, por exemplo, deputado Edinho Bez, o 13º salário dos servidores, como a finalização de obras em andamento,
O Brasil não pode mais assistir que elefantes brancos fiquem de gestões para outras e as obras não se findem nunca, justamente porque as prefeituras não têm capacidade e condições de planejar os seus investimentos. Mas além do 13º, da finalização de obras, obras em andamento e dos pagamentos, por exemplo, de encargos sociais. Senhor presidente, com a queda do Fundeb, os prefeitos não pagaram o INSS, não pagaram as previdências próprias. Os municípios estão sem condição de honrar totalmente seus compromissos. E os encargos sociais, que são aqueles que a União arrecada ou os fundos próprios, ou o INSS ou os fundos próprios principalmente, além do FGTS, eles não são pagos. São os primeiros a serem cortados, Vossa Excelência sabe bem disso. Gostaria de conceder uma parte ao nobre deputado Edinho Bess.